paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para contar para vocês mais uma história que está escrita em nossa Bíblia Sagrada. A nossa história de hoje vai falar sobre José, um herói, e está escrito em nossa Bíblia em Gênesis 37, 39 e 41. E o nosso versículo está escrito em Josué 1:9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em outras palavras, criança, diz assim: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você. Agora nós vamos ouvir a nossa história e quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Combinado? Crianças, a nossa história de hoje é sobre José. José era um dos filhos mais novos de Jacó e o seu pai o amava muito e dava muita atenção a ele. Ele era o filho mais amado de Jacó e os seus irmãos já tinham ciúme dele por ele ser o filho mais amado. Então, José, ele ganhou uma túnica de seu pai. Todos os irmãos tinham uma túnica muito parecida uma com a outra, eram túnicas da mesma cor. E José, como era o filho mais amado, ganhou uma túnica toda colorida. E seus irmãos ficaram com muito ciúme, com muita inveja do seu irmão José. E o José, ele sonhou, ele teve sonhos. E ele foi contar para seus irmãos os sonhos dele. E o sonho dele era o seguinte, que eles estavam em um campo, atando molhos no meio do campo. E eis que o molho de José se levantou e ficou em pé. E os vossos molhos, os molhos dos irmãos dele, rodeavam e se inclinavam ao molho de José. E o outro sonho, crianças, ele falou assim: eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então José contou o sonho para seus irmãos e para o seu pai, para sua família. E quando ele contou, até o seu pai repreendeu ele e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E os irmãos de José ficaram com muita inveja de José. E vamos lembrar o nome dos irmãos de José? Quem se lembra? Os nomes dos irmãos são Zebulon, Issacar, Ruben, Naphtali, Benjamim, Gade, Azé, Levi, Judá, Simeão, Dan. Então, crianças, esses eram os irmãos de José. E eles ficaram com muita inveja de José. E eles iam para o campo cuidar das ovelhas. E lá no campo eles tiveram uma ideia muito ruim. Eles tiveram a ideia de matar José. Que coisa feia, né? Eles, com tanta inveja, deixou a inveja entrar no coração deles e querendo fazer uma coisa tão ruim com o próprio irmão. Então, crianças, eles estavam no campo. Quando José chegou lá, eles pegaram José e jogaram José num poço, em um poço vazio. E José ficou lá. E eles ficaram decidindo o que ia fazer com José. Enquanto eles decidiram, estava passando uma caravana de comerciantes. E você sabe o que eles fizeram? Venderam José para os comerciantes como escravo. Ele ia ser escravo. E José foi vendido. E eles arrancaram a túnica de José, aquela túnica colorida que ele tinha ganhado do seu pai. Mancharam ela de sangue de animal e levou para Jacó,
para Jacó pensar que José estava morto. Olha que terrível, crianças. Eles fizeram muito mal para José, né? É muito feio fazer isso. É muito feio ter raiva no coração. Não pode ter inveja. Enquanto isso, José foi levado para o Egito. E lá no Egito, ele se tornou escravo na casa de um homem chamado Potifar. Imagine a tristeza de José. Mas mesmo com tantos problemas, ele não desistiu de confiar em Deus. Ele caprichava em tudo que ele fazia. E rapidamente ele passou a ser chefe dos escravos. E quando ia tudo muito bem, surgiu um novo problema na vida de José. A esposa de Potifar começou a se interessar por José, mas ele fugiu dela, porque ela já tinha ele tinha um coração correto, ele tinha um coração de herói. Então a mulher ficou com muita raiva e mentiu para o seu esposo, dizendo que José tentou agarrá-la. Que tristeza, né? José mais uma vez sofreu uma injustiça, sendo preso por algo que não fez. Tudo aquilo, na verdade, estava servindo para deixá-lo mais forte. Deus nunca abandona os que são fiéis a Ele. Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus, crianças. Certo dia, Deus deu um sonho a Faraó, lá no Egito, onde José estava. E ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Ele chamou várias pessoas do reino para tentar adivinhar, a esclarecer para ele qual sonho era aquele, mas ninguém conseguiu. E nisso, um dos empregados lá do rei, de Faraó, lembrou que lá na prisão, quando estava preso com José, ele lembrou que José interpretou um sonho dele e falou com o seu rei que ele conhecia alguém que poderia interpretar os sonhos dele. E mais que depressa, Faraó mandou chamar José. E José foi e interpretou o sonho dele, do sonho de Faraó. O sonho de Faraó, crianças, ele tinha sonhado que 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, e 7 espigas ruins engoliam 7 espigas boas. E isso quis dizer, criança, que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos que não teria nada, que não produziria nada. Então, Faraó colocou José como governador do Egito. Que maravilha, né, crianças? José sofreu tanto, mas ele era governador do Egito. Ele mandava até em Potifar, que mandou prendê-lo. Então, José teve muita sabedoria e planejou tudo, organizou tudo muito bem organizado. Ele juntou nos armazéns alimento que dava para milhares de pessoas. Durante 7 anos, que tinha muita fartura, ele armazenou tudo para quando viesse a fome, quando viesse os 7 anos que não tinha nada para comer, José tinha guardado, Deus tinha dado sabedoria para ele. E quando a fome chegou, todo o país estava preparado para alimentar. Até mesmo pessoas de outros países vinham para pegar comida lá no Egito. E lembram, crianças, os irmãos de José que queriam matá-lo e venderam ele como escravo? Até eles foram a José pedir um pouco de comida, mas os irmãos de José não o reconheceram. O que vocês acham que José fez? Ele ajudou os irmãos ou não ajudou? Ele ajudou, crianças, os irmãos, porque José ele tem um coração bom, um coração de herói, e ele ajudou a sua família e para todos os habitantes daquela terra, principalmente porque não deixou os problemas fizesse ele desistir de ser fiel a Deus.
E Deus honrou a José, porque ele foi fiel a Deus o tempo todo. E o Senhor, ele sempre honra quem é fiel e tem fé, mesmo diante das dificuldades. Então, crianças, gostaram da história de hoje? Espero que sim. Crianças, a história de hoje nos falou sobre um herói chamado José, que não deixou que as dificuldades, que as coisas ruins que aconteceu com ele, distanciasse ele de Deus. Tudo aquilo que ele sofreu ajudou ele a cada dia ser mais fiel ao nosso Deus. E nós também devemos ser a cada dia mais fiel a Deus, porque Ele nos ajuda, Ele cuida de nós o tempo todo. E que você possa refletir se você está sendo fiel a Deus. Se não, te convido a ser. Crianças, agora nós vamos fazer a nossa oração e que no próximo domingo vocês venham de novo assistir mais um pouquinho da Palavra de Deus para vocês aprenderem. Vamos lá? Fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a cada dia, ó Pai, possamos ser mais fiel e mais gratos a Ti, Senhor. Entregue nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Crianças, fiquem com Deus e a paz do Senhor.